Olá, 21 de outubro de 2022. Sou Lércio Comar naquele nosso resumo descomplicado da economia. Que informações estão circulando, sem bagunçar essa informação, sem complicar ela, fazendo com que a gente entenda para onde nós estamos indo. Bom, isso já é uma pergunta bem difícil. Muitos me perguntam: e aí, o que que a gente faz no final do ano? Enquanto não passar a eleição, muita coisa nublada, não dá para entender direito o que acontecer. É só fazer o arroz com feijão básico, fazer o nosso melhor. Realmente é um momento bem conturbado. Bom, e o que nós temos acontecendo ao nosso redor? Faturamento da indústria imobiliária, ao menos do grupo AD Monitor, das quase 50 indústrias que compõem, o faturamento acumulado nominal de 1º de janeiro a ontem desse ano, comparando com o mesmo período do ano passado, uma queda de 11,1 nominal, 13,3 se eu for considerar em peso. Se eu pegar as últimas 5 semanas desse ano com o mesmo momento no ano passado, uma queda em peso de 7,6%. Mesmo assim, está bem apertado para a indústria, nós sabemos a dificuldade, porque apesar dessa estabilidade em todas as últimas semanas, se for comparar, se for considerar que nós estamos encerrando outubro, era para as indústrias já estarem com venda fechada. Infelizmente, isso não aconteceu. O momento não ajudou muito, mas economicamente, pensando em consumidor, não está ruim. Então a gente tem que ter confiança de que essa tensão causada pelo fator política, ele deve dar uma amenizada nas próximas semanas e talvez a gente consiga aí ainda salvar um final do ano um pouco melhor. Tenha confiança. A intenção de consumo do consumidor. Matéria bastante interessante. Intenção de consumo das famílias crescendo 2,1%. É a nona alta consecutiva, segundo a Confederação Nacional do Comércio. Alcançou 87 pontos a confiança, considerando que com 100 pontos o mercado está aquecidão, está legal. É legal porque cresce desde fevereiro, 9 meses consecutivos. Se nós formos comparar com outubro do ano passado, há um ano atrás, cresceu 19%. É intenção de consumo, tá certo, é só intenção. Mas quando você tem intenção de consumo, o que falta é o dinheiro. Pelo menos isso já é um bom sinal, tá? A família brasileira mais pobre, aquela que recebe até 10 salários mínimos, eu acho que não é tão pobre assim, 10 salários mínimos, mas tudo bem. Essa foi a consideração deles. Registraram um maior crescimento da intenção de consumo, mais do que os ricos. Claro, a pessoa que tem, a família que tem o poder aquisitivo melhor, ela não perdeu o poder aquisitivo, não atrapalhou tanto, ela continua consumindo. Quem tem um poder aquisitivo mais aquém, mais limitado, a casa dele falta sempre tudo. Ele sempre está querendo comprar algo a mais. Desde de fazer uma viagem, sim, um churrasco, ou trocar o carro, ou comprar uma meia. Mas alguma coisa ele precisa trocar, ele precisa comprar sempre. O que falta é a grana. Conforme ele consegue ver entrando dinheiro, ele vai consumir. Então, há uma boa intenção de consumo, isso é um fator muito positivo para o mercado. Porque senão você entra naquela recessão psicológica, o mercado todo caindo. Isso é péssimo. Vamos avaliar que, do total de consumidores nessa entrevista, 31,8 avaliaram a renda atual, a renda agora, de outubro, melhor do que do ano passado. Maior percentual desde abril de 2020. Isso é ótimo. Praticamente um terço dessas pessoas que foram entrevistadas disseram: não, agora eu tô tendo uma renda um pouco melhor. Então não é apenas uma percepção fútil. As pessoas estão endividadas? Sim. A inadimplência subiu? Sim. Mas elas estão esperando gastar mais porque ela está vendo que está melhorando a renda. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente dessa melhora da renda. É real isso? De onde está vindo? Nós vamos descomplicar isso para você também. As prévias de inflação, e vamos colocar aqui um monte de indicador, tá? IPCM subiu 0,29 na prévia de outubro. O IPC-FIP subiu 0,33. O IGPM caiu 0,8. O IPAM caiu 1,19. O NCCM negativa de 0,06. Laércio, que sopa de letrinha é essa? O que que tá certo, o que que tá errado? É que cada um é uma cesta de produto, considera uma coisa ou outra, por isso oscila. Mas todos eles estão oscilando de uma deflação a uma inflação muito baixa. Muito baixa se você multiplicar esse indicador por 12 meses. Significa que nós temos um maior índice de gente empregada trabalhando, recebendo, começa a curva de melhoria da renda, nós vamos falar disso daqui a pouco, melhora da renda, e a inflação dando trégua. Esse sim é o componente que nós precisávamos para falar, olha, vai melhorar. Não é semana que vem vender feito um louco, tá? Isso não é nada bom para a economia. Significa que nós estamos indo para um caminho positivo.
Isso, muito bom. Mudanças no varejo. Vamos falar um pouquinho dessas mudanças? Fala muito no fim do profissional de vendas. Afinal, a tecnologia vai substituir a figura do vendedor, certo? Eu nunca concordei com isso. Vamos lá? Você já ouviu falar no live commerce? Me chamou atenção essa situação. É uma nova funcionalidade e metodologia de venda que as plataformas de comércio eletrônico, incluindo rede social, pode fomentar através de vendas ao vivo. Então entra a venda, a apresentação do produto ao vivo e a pessoa pode ali no site mesmo ir fechando essa venda. O live commerce começou a ser usado como uma estratégia inovadora pela gigante chinesa Alibaba em 2016. Opa, Lércio, então já tem 6 anos. Mas hoje é considerado um fenômeno crescente também no Ocidente. Isso já invadiu a nossa cultura. De acordo com analistas, a nova funcionalidade atraiu quase 300 milhões de consumidores no começo de 2020, da pandemia, e as principais indústrias que já se beneficiam são indústria da moda, beleza, alimento, eletroeletrônico, artigos de decoração, e eu pergunto por que não móveis? Mas por que eu trouxe essa matéria e vinculei a vendedor? Pois é, falamos tanto do e-commerce, a pessoa pega o celular e faz a compra através disso, para que ela vai precisar de um vendedor? As lojas vão passar pedido direto para a fábrica. Eu falo, não tem como. Não tem como, porque o ser humano, ele faz a diferença. Quando você já está muito consolidado no mercado, talvez isso seja mais fácil. Mas quem está iniciando, e nós temos milhares de empresas iniciando todo ano em vários ramos, você precisa da pessoa que conhece pessoas. E isso ainda é importante. Pode ser que um dia nós todos sejamos substituídos, mas isso não vai acontecer mês que vem ou ano que vem. Isso vai demorar muito. Você, profissional de venda, eu acredito que isso vai ter vida longa e muito longa. Tanto que essas plataformas digitais é como se fossem sites, ao invés de colocar apenas um vídeo em 3D mostrando o produto, tem pessoa vendendo. Mas, Laércio, a gente já não via isso desde criança, quando nós assistíamos televisão, onde o cara fazia a apresentação do produto pela televisão, onde ligava para fazer. Exato. Só que hoje isso tudo é interativo. A pessoa está apresentando aquele produto, tem pessoas do lado, a foto demonstra muito bem isso. Tem pessoas do lado para te atender num chat, para te atender num telefone. Se você quiser, faz a compra direto, tira suas dúvidas. A pessoa no próprio live faz a venda. É uma mistura de estar dentro da loja, de propaganda, com site, com tudo. E está funcionando. Só que o ser humano começando a pesar um pouquinho mais nessa conta. Você luta contra essas mudanças de mercado? Está mudando muito, né? Está rápido demais. Mas vamos lá. Gigante do varejo expande a atuação no Brasil e pressiona ainda mais o Magazine Luiza. Magazine Luiza porque ela é uma das principais, ou o principal player nesse sentido, mas isso daí vai pressionar todo mundo e a mudança não para. A AliExpress, a partir de agora, grandes marcas brasileiras de fabricação, as fábricas, vão passar a oferecer seus produtos dentro do marketplace do AliExpress. Estratégia adotada recentemente também pela Shopee. Então já são dois gigantes que não são do Brasil e que empresas produtoras do Brasil utilizam essa plataforma para chegar no consumidor. Você está brigando sobre mudança de mercado? Tem que achar outra forma. A venda desses produtos brasileiros no Ali não é novidade, tá certo? Já tem permissão para trabalhar desde agosto do ano passado, mais de um ano. Qual que é a diferença, então? As grandes marcas vão poder vender diretamente na plataforma, abrindo um canal de comunicação direto com o consumidor. Grande marca como Pedigree, de rações, Whiskas, Mami Poco, Chico, Procter Gamble, sim, grandes empresas. Como funciona isso? Você coloca lá o Pedigree, você vai ver a plataforma com todos os produtos. Quem está vendendo é a fábrica. Não, não é não. É a Mars Brasil, não é a Pedigree. Tá, então entra no site da pedigree.com, você vai ver que ela é uma marca registrada de Mars Incorporated e suas afiliadas. Se esse material é interessante para você, compartilha, manda para os seus amigos de venda, para a loja, para fornecedor. Vamos aumentar a nossa comunidade. Falando ainda dessa plataforma que faz a venda direta, como nós vamos ficar? As indústrias vão pular o comércio, então, e vão vender diretamente para o consumidor? Será que as grandes corporações vão engolir esse pequeno comércio? Vão engolir toda essa possibilidade? Será? Vamos falar um pouquinho mais a respeito disso. O mercado de bairro resiste ao grande varejista, mas precisa investir em tecnologia.
Gente, aqui está falando de mercadinho, tá? Venda de produtos de mercadinho brigando com as grandes redes. Big, Carrefour e por aí vai. Pão de Açúcar e por aí vai. Mas veja o que aconteceu com esse pessoal. Como que você que tem uma lojinha de bairro consegue brigar com o grande? Lojinha de bairro ou cidade pequena, tá? Apesar da ideia de domínio das grandes varejistas sobre o pequeno mercado, a pandemia mostrou uma mudança no hábito de consumidor. Aumentou o consumo nesse tipo de comércio. Isso de acordo com essa pesquisa da Digitalizando o Varejo 2022. No Brasil, 92% é quase todo mundo, dos entrevistados planejam manter ou aumentar as compras neles. Ou seja, culturalmente, psicologicamente, não há nada contra comprar empresa pequena. Não é isso que atrapalha. As pessoas se interessam pelas empresas pequenas. O sócio dessa empresa de pesquisa destacou que o potencial desse mercado, o mercado de bairro, estão no centro da comunidade. O dono conhece o cliente pelo nome e o estabelecimento frequentemente tem o que o cliente precisa. É impossível para os grandes varejistas entregar esse padrão de atendimento ao consumidor, com o mesmo nível de contato e intensidade de relacionamento. Vamos traduzir essas palavras um pouco mais? O produto que você tem na grande rede é o mesmo que você tem na tua loja. Não muda, o produto é o mesmo. Mas você concorda que você tem uma proximidade com esse mercado maior? Você enxerga muito melhor o que está acontecendo na tua cidade, no teu bairro, aonde está saindo aquele prédio de condomínio, aonde você tem um bairro da cidade que está expandindo mais ou menos, aonde tem um bairro que tem moradores que trabalham numa indústria ou numa grande empresa. Você sabe os caminhos, você conhece aquela pessoa que conhece pessoa onde você pode fazer propaganda, showrooms móveis, você consegue chegar até ele. A grande rede ela é mais limitada. Ela tem um gerente local, é verdade. Muitas vezes esse gerente local é que faz a diferença. Ou seja, o poder todo não está na grande rede que compra um monte e vende barato e faz propaganda. O poder todo está nela contratar para gerente de loja um cara que tem uma capacidade maior do que o dono local. Está errado isso. Não que seja proibitivo, não, mas não pode ser uma via de regra. Você está numa loja pequena, uma loja local, você consegue sim brigar em preço, a diferença não justifica, você consegue brigar em estratégia porque você tem essa facilidade. E o consumidor não acha ruim, ele gosta. O que não dá é para você ficar dentro da loja como era antigamente, sem concorrente nenhum, esperando o consumidor vir te buscar. Não, isso não existe mais. Você que tem a loja, você que é vendedor dessa loja menor, o que você está usando de tecnologia, que é o que a matéria fala? Você está usando o WhatsApp? Você está usando rede social para dizer o que tem dentro da loja? Me chamou atenção, já falei sobre isso algumas vezes, nas feiras de imóveis. E tivemos dezenas esse ano aí, dezenas mesmo. Quantas? Eu vi algumas, infelizmente devia ser muito mais. Pessoas, compradores de lojas de imóveis, fazendo live dentro de stand. Olha, a empresa tal lançou isso, eu vou ter aqui na loja para você. Comunicação. A tua loja tem que ser de que tamanho para fazer isso? De qualquer um. Você não precisa ter um e-commerce grande, você não precisa ter uma loja de 1.500 metros, basta você querer se comunicar. Vai ficar esperando o consumidor entrar aí? Não tem. Não vai voltar mesmo. Outra coisa interessante dessa matéria, o estudo apontou que 65% dos lojistas brasileiros usam aplicativo de conversa para comunicar com fornecedores ou consumidores. Eu até duvido um pouco desse número, porque eu acredito que para comunicar com o comprador, ou com o vendedor, com a indústria de imóveis, 100% do lojista usa o WhatsApp. Eu acho que para fazer o pedido ele pede para o representante via WhatsApp. Isso aí vai ser muito. Vai falar por telefone, vai atender pessoalmente, mas o WhatsApp está dentro da nossa cultura, dentro do nosso comércio já. Tá, e quantos deles se comunicam com o cliente? É uma via de mão única. Aí tá falho. Você é dono de loja, você que é vendedor de loja, você passa o WhatsApp pedindo assistência para o representante. Mas você está passando o WhatsApp e fazendo propaganda todo dia para o consumidor, para o vizinho da loja? É essa a diferença. É aí que o pequeno consumidor perde. A indústria de imóveis, quanto a isso, não pode fazer. Aí é com o lojista mesmo. A vida é fácil no e-commerce, certo? Quem tem e-commerce não tem que se preocupar com esse ponto de venda. Pois é. Relatório dos setores do e-commerce diz que o volume de acesso, não é venda, do e-commerce brasileiro caiu 4,4% em setembro. Já é a segunda queda consecutiva,
e já bateu o abril desse ano, que foi o mais fraco. Então é menos gente procurando, não é vendendo, mas procurando. Mas o e-commerce não ia dominar tudo? Não, não vai. Não vai porque demora, culturalmente, isso tudo demora muito. Pode ser que aumente, pode ser que não. As pessoas querem o contato umas com as outras. Não há substituição desse ponto de venda. Quanto estão falando em omnichannel? Ah, mas que palavra louca é essa? Significa que você tem que usar todas as ferramentas. É loja física com tudo. Com rede social, com WhatsApp, é telefone, é panfletinho, carro de som, o que tiver. Não dá para você simplesmente ficar parado. O resultado foi idêntico ao abril, que foi a maior queda, e queda mais drástica. Vamos lá. Antes de falar, bom, setor ruim, móveis eletrodomésticos, setor bom, passeio, as pessoas querem turismo e tudo mais. De novo, a matéria vem provar que não, você está fora da realidade. Olha o cuidado com isso. Não fica com uma muleta errada que ela vai te prejudicar nos negócios. A queda está mais drástica em alguns segmentos, como esporte e turismo. Menos gente procurando. Gente, se tem menos gente procurando pelo site em esporte e turismo, tá pior para vender. Isso é claro. O primeiro lugar que você vai procurar a respeito de turismo é preço em site. E caiu 12% a procura. Claro que a venda prevista está difícil. Mas teve lugar até que subiu, tá? Aonde que foi? Segunda maior alta. Em ferramenta e acessório e depois eletroeletrônico e eletrodoméstico. Ah, Lércio, mas não é móveis. O canal de venda é o mesmo. Concorda? O que eles estão fazendo para chamar o consumidor é outra história. Vamos a uma mudança real. É aqui que a economia começa a fazer uma guinada para cima, boa para a gente. O problema da falta de profissional. Procura-se, porque empresários têm dificuldade de contratar mesmo com desemprego alto. Tirando um pouco, infelizmente, o viés das notícias, eu tenho sofrido muito nessas últimas semanas para buscar essas notícias, porque elas puxam para o viés tremendo. Você viu que está se falando em desemprego alto quando o Brasil hoje tem o maior número de pessoas empregadas. Então é um mas acima de mas e está atrapalhando bastante. Você tem que aprender, tentar, como eu, procurar muita notícia para saber qual delas está falando a verdade ou ler ela inteirinha. Manchete está vindo tudo distorcida. Quase 10 milhões de desempregados no país, tá, mas nós temos quase 100 milhões de empregados. Mas com quase 10 de desempregado, há empresário aflito com a falta de mão de obra qualificada para atender a clientela em momento da retomada da economia. E exatamente, se o empresário está aflito, é porque você não tem mão de obra suficiente. Mas tem 10 milhões de desempregados. Pois é, os setores de bar e restaurante de São Paulo criou mais de 1 milhão de vagas nos últimos 12 meses, mas não consegue completar. Aqui eles dão um exemplo de um bar em São Paulo, em que o dono fala que tem feito malabarismo para contratar, reter bons funcionários, segurou o chefe de cozinha como salário mais alto. Tenta manejar as escalas dos atendentes, dos garçons, para poder manter. O que acontece? Acontece que nós temos muita gente empregada. Não vou menosprezar a profissão de garçom, pelo contrário, mas não consegue contratar garçom. Não deveria ser tão difícil a pessoa aprender. Com treinamento ela deveria. Eles não conseguem contratar. Você já deve ter ido numa lanchonete, num bar, num restaurante e já foi atendido por garçons e garçons. Você tem aquela pessoa que te atende de uma forma que te vende mais produtos e faz com que você queira voltar e elogiar o atendimento. E tem aquele que pode ser o melhor ambiente de comida possível, aquele atendimento fez com que você não queira mais voltar no lugar. Praticamente metade do negócio do cara é justamente esse garçom, é esse profissional. Ele não consegue achar esse profissional. É, por mais que possa ser treinado a pessoa em atendimento, não consegue. Esses 10 milhões de desempregados, eles estão nessa escala. Eles não são treináveis. Eles não estão buscando. Eles, infelizmente, estão esperando um momento para que venha o dinheiro, mas não evoluiu em nada. Precisamos ajudá-los, sim, mas estamos em pleno emprego. O que é importante nesse assunto? Se você tem uma situação de quase pleno emprego, e você viu ele falando, para segurar o chefe de cozinha, que daí é o coração dele, ele teve que pagar mais. E é isso que está acontecendo. Não consegue contratar, paga mais para segurar, paga mais para trazer alguém. Nós temos a maior quantidade de pessoas trabalhando, nós temos uma inflação que está sob controle e as pessoas recebendo propostas para ficar.
Não é que vai estourar e todo mundo vai ficar rico em 6 meses, não é isso. Mas é uma escadinha onde vai melhorando a renda. Se nós temos gente trabalhando, renda melhor e a inflação para de comer o poder aquisitivo, o que esperar dos próximos meses? Vai ter dinheiro circulando, independente do dinheiro do governo. Ajuda, mas independente disso. Ou seja, economia legalzinha. Só para tratar a parte econômica. Tenha confiança. É um momento muito difícil, mas passa. Tudo passa. Para a gente fechar, um bom exemplo de ação, parabéns ao FEComércio do Mato Grosso, investindo em treinamento, conscientização das empresas ali associadas. Eu vou fazer um destaque aqui, fazendo capacitação para impulsionar as vendas, eu vou fazer um destaque em uma palestra do Ciro Bottini. Tive o prazer de poder contratá-lo uma vez e participar da palestra, um baita profissional de venda e de palestra, de comunicação mesmo, de treinamento. E ele analisa com bastante cuidado o que ele coloca. Venda é um processo emocional, não é racional, é emocional. Nós esquecemos disso. Falar e se relacionar com o cliente requer inteligência emocional e saber lidar com pessoas. Antes de eu vender um produto, eu tenho que vender a mim mesmo e criar um elo de confiança com o cliente. Hoje em dia, todo mundo tem produto com um ou outro diferencial. Se o cliente gostar e confiar em mim, ele para e presta atenção no meu produto, no serviço ou na marca que eu estou vendendo. Veja por onde a coisa vai, ele tem muita razão em tudo isso que ele está falando. Nós, infelizmente, muitas vezes, os profissionais de venda, o representante comercial, o vendedor de loja, ele se atém ao produto dele, precisa ser mudado, mudada a cor, não tem aquilo que é o melhor do mercado, o preço não está adequado. Isso você não pode mudar, argumenta com a empresa, mas só a empresa pode cuidar disso. Isso é um problema dela. Você, como profissional de vendas, o que você tem feito na tua profissão? Quando a gente falou em entrar em contato, mandar um WhatsApp para todos os seus clientes, tá? E pessoalmente, quanto você é? Pergunta básica: qual foi a última vez que você fez treinamento técnico de venda? De verdade, sem que a fábrica fizesse, ou a loja fizesse numa convenção obrigatória. Você não precisa, você já é um profissional de venda bom o suficiente que não precisa de treinamento? Qual profissão isso acontece? Tive o prazer de viajar com muito, trabalhar com muitos ótimos vendedores. O que eu aprendi de venda foi com representantes comerciais de imóveis. E isso me ajudou pra caramba. Quantas vezes fomos atendidos por compradores que diziam: eu compro daquela empresa, eu compro desse representante, porque o produto, a empresa que ele vende é muito boa, mas o cara é um chato de galocha. Gente, é o profissional que não consegue se comunicar com ninguém. É o representante comercial que entra na loja e não fala bom dia para vendedor. É o vendedor da loja que atende o consumidor com cara amarrada e fazendo escolta dentro da loja. Como você usa técnica? Se você nunca viu o Ciro Bottini, assista nem que seja pela internet. Lógico, esse cara, quando fala, parece que ele nunca na vida tem um dia ruim. Ele é profissional. Todo mundo tem direito de ter um dia ruim, não é mesmo? Eu quero ver se você tivesse numa mesa de cirurgia e o teu médico tivesse um dia ruim. Não, nem todo mundo pode ter um dia ruim. Tem gente que tem que estar bem todo dia. Profissionalmente, nós também temos que estar e conseguir o resultado lá na ponta. Para você, esse material tem lógica? Faz sentido? Manda para os seus amigos, então, compartilhe, se inscreva no canal. Muito obrigado ao apoio de todos. Semana que vem, eu espero voltar. Temos aí uma eleição. Não sei se a gente vai ter matéria essa semana suficiente para buscar. Acho que só vai se falar disso. Mas vamos tentar fazer algo ligado à economia, sem falar de política. Muito obrigado. Até semana que vem.